Fala pessoal, essa aula agora ela vai ser um pouquinho diferente, ela é uma aula um pouco mais prática. Eu vou mostrar aqui a ferramenta que eu uso. Eu vou colocar aqui, né, em algum lugar aqui, né, nesse módulo, vai ter um tutorialzinho de como você vai fazer para ter acesso a isso aqui, a essa estruturazinha aqui já pronta. Como eu falei, isso aqui é uma ferramenta que ela tem planos gratuitos e planos pagos. Mas o que eu uso e o que vocês precisam usar, vão precisar para poder usar e fazer, tá disponível no grátis, tá? Não tem, para usar da forma como eu uso aqui, para ter acesso ao que eu vou mostrar aqui, o gratuito resolve plenamente, beleza? O ponto que a gente vai falar agora é da jornada do herói. Na última aula, eu falei aqui da construção do herói, eu falei da importância da história e da construção do herói, certo? E agora eu vou mostrar para vocês o processo aqui de construção, tá? Como é que eu construo agora? Eu gosto de usar isso aqui, por quê? Porque eu acho que antes de escrever a história, deixa eu até voltar aqui, deixa eu falar direto aqui com você sem a distração. Por que eu gosto de usar isso? Porque antes de escrever a história, eu gosto que você foque no fluxo. Na linha do tempo, na ideia, no caminho mental que você vai percorrer. Quando você faz dessa forma aqui, você vai focar no caminho mental. Se você for tentar escrever, sair digitando, num texto normal, você vai focar em erros de português, você vai focar... O processo de escrita, ele não ativa a criatividade, um processo de design thinking, de pensar visual, de ver a história e tudo, ele ativa mais a criatividade e a lembrança de determinadas coisas, então ele é melhor, ele é cientificamente melhor esse processo de fazer as coisas visualmente. E como você vai trabalhar aqui com post-its, você vai escrever tópicos menores, tá? Isso vai te forçar a não escrever a história completa, a deixar algumas lacunas que a sua cabeça vai trabalhar para preencher. Então, assim, você pode pegar aquela história, aquele formato, e escrever, pegar um texto e começar a digitar? Pode. É uma decisão sua. Eu recomendo e prefiro trabalhar assim, tá? Isso aqui é um método que eu desenvolvi isso aqui para trazer para vocês, mas depois que eu desenvolvi, é o ponto, tipo assim, por que eu não fiz isso antes? Porque depois disso eu comecei a fazer já e a usar, e é muito mais eficiente. Muito, 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 muito mais. Você foca no que você deve focar e depois você traz a redação já com fluxo na cabeça. Tá? Escrever com fluxo na cabeça é muito melhor do que começar do zero. Acontecia muito comigo de eu começar a escrever e depois eu queria mudar, e aí eu tinha que voltar, e aí aqueles parágrafos eles ficavam meio perdidos. Quando eu faço aqui agora, isso não acontece. Se tem alguma informação que eu coloquei, às vezes eu simplesmente pego o post-it, arrasto e mudo ela de posição e o fluxo vai de forma muito mais simples. Então eu recomendo muito que vocês usem, tá? Mas é uma opção de vocês, beleza? Vocês podem fazer aqui, vou mostrar aqui a estrutura para vocês. Isso aqui eu vou até lançar um material depois, um curso, isso aqui só para vocês terem uma ideia, isso aqui vai ser parte de um curso completo de copy que eu estou mostrando. Eu já estou entregando para vocês o curso completo, como eu prometi para vocês, não ia ser só um módulo, eu ia entregar um curso, e eu vou, dentro desse processo, isso aqui eu vou transformar em cartas, que você pode fazer visual na sua casa, pregar com fita crepe, que vai ter uma cartinha de mundo comum, um chamado, você pode fazer isso visualmente na sua casa e trabalhar com os post-its. Então, se você quiser, você pode fazer isso manual mesmo, pegar um papel, escrever e fazer isso visualmente na parede, no chão, é tranquilo, dá para fazer também. Aqui eu uso esse muralzinho aqui, o Miro, que eu acho muito bom. Mas vamos lá. Como que ele funciona? Deixa eu mostrar ele aqui para vocês na tela. Vamos para lá, para o Miro. É isso aqui, gente. Como é que ele funciona? Na horizontal, eu tenho aqui o fluxo, aquelas etapas da construção do herói. Tem aqui mundo comum, chamado, relutância, ajuda do mentor, travessia, novo mundo, prova, realização, crepúsculo, desafio central, consequência do desafio, ressurreição, conclusão. E se você está atento, você percebeu que aqui na história tem até o Jonatas, vou falar dele aqui, está aí. E aqui na vertical você tem
os elementos principais. Isso aqui são os temas, se você lembra, que eu abordei aqui na história, na construção do herói. Se você não viu isso, volta lá na aula, pelo amor de Deus. Aqui, ó, elementos, herói, aliados, inimigos, objetos mágicos. E aqui as histórias ali. Então é exatamente aqui, ó, horizontal e vertical. Beleza? Então se você não viu isso aqui, volta, assiste, tenha paciência dessa vez e tal, e passa por isso aqui. Beleza? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Como que funciona aqui? Isso aqui, simplesmente, você tem aqui na horizontal e na vertical, você vai colocar post-its dentro de cada tópico. Então aqui, ó, vou pegar esse post-it aqui, por exemplo, vou copiar um post-it. Se eu vou fazer um comentário aqui e acrescentar algo na história que está relacionado ao chamado, mas esse está relacionado ao chamado e está relacionado a um contato meu com um aliado. Eu vou colocar aqui na linha do aliado e aqui abaixo de chamado. Se está relacionado ao inimigo, ele vem para cá. Na linha aqui do inimigo, mais alinhado ali com o chamado. Se, cara, foi aqui que eu encontrei o objeto mágico, ele vai estar aqui. Eu vou colocar ele aqui, alinhado ao objeto mágico, alinhado ao chamado. Cara, está alinhado ao objeto mágico, mas na verdade quem me entregou o objeto mágico foi lá o mentor. Então eu vou colocar aqui o objeto mágico alinhado ao mentor, alinhado ao objeto mágico. Então aqui, qual que é o objetivo? É na hora que você for voltar depois aqui e vier percorrendo essa linha, você vier percorrendo aqui na timeline da esquerda para a direita, você poder, através dos post-its, você poder ir contando a história e se lembrando dessa história. Tá? Esse é o objetivo. E isso é feito nesse formato, com os post-its, porque muitas vezes você vai ajustar a sua história, você vai mudar. Às vezes eu começava a escrever histórias e tinha que mudar tudo. E comecei achando que eu ia usar um trecho no chamado, no Novo Mundo, mudei, o Novo Mundo virou outra coisa, a travessia não é mais a faculdade, não, cara, eu não vou usar eu ir para a internet como travessia. A travessia vai ser o processo de quando eu larguei o consultório e fui dedicar 100% à internet. Foi quando eu saí de casa e fui fazer uma faculdade fora da minha cidade para buscar esse conhecimento que eu queria para o meu chamado, que eu já tinha recebido esse chamado lá atrás. Pode ser, tá? E é post-it porque você tem essa liberdade de mudar, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Eu elaborei uma história aqui. A história, só para você ver aqui, ela não necessariamente precisa ir até o fim. Essa história que eu fiz aqui, o desafio central vai ser o momento da chamada da criação do curso. O curso, ele entra dentro do contexto da história, nesse caso. No seu caso, pode ser um pouco diferente, tá? Pode ser que você, por exemplo, venha, tenha a sua história, passe, por exemplo, pelo processo de emagrecimento, passe pelos desafios, passe pelo desafio central, tenha consequência, putz, não consegui, ressurja, e aí a conclusão, por exemplo, cara, eu vi isso e eu resolvi levar isso para o mundo, e aí aqui seja o seu curso, tá? Aqui seja a construção do seu curso, é possível. No caso aqui eu fiz um pouco diferente, mas você, através dos post-its e isso aqui, tendo conhecimento, você vai ter uma liberdade grande. O objetivo é você ir contando a sua história e encaixando ela nesses processos aqui, ok? Então vou dar um exemplo só para você ir acompanhando a construção disso aqui, ok? Então aqui, ó, essa pessoa que estava aqui, ela tinha formado, mas ela veio, eu cheguei a usar esse exemplo, começar a usar esse exemplo na aula anterior, que é a minha família era uma família já de pessoal da saúde, e eu acabei indo para nutrição meio que naturalmente. Eu gostava de nutrição, gostava de alimentação e acabei indo por esse caminho. Então eu estava já nesse caminho, eu acabei caindo na nutrição, mas não era, não tinha um chamado, o chamado ainda não tinha acontecido, mas eu estava ali no meu dia a dia, trabalhando, atendendo meus clientes, e ok. E aqui foi só um exemplo que eu dei, eu posso ter conhecido o inimigo aqui. Eu percebia, por exemplo, nesse trabalho no escritório, vou até colocar aqui, ó, vou ir construindo, vamos construindo junto. Eu percebia nesse trabalho no meu consultório que as pessoas tinham um inimigo comum, e esse inimigo era, por exemplo, a compulsão por doces, ou a depressão. Eu percebi que as pessoas tinham isso, elas não conseguiam superar isso de jeito nenhum. E eu percebi isso era muito comum. Mas tá, eu estava ali, era a minha vida comum, eu ouvia isso no dia a dia, mas não sabia exatamente o que fazer. Mas aí
eu comecei a transformar a vida de algumas pessoas. Eu tive resultados de alguns pacientes que eles transformaram completamente a vida, né? E esses resultados, quando eu tive alguns desses resultados aqui no chamado, eu percebi que, cara, era esse tipo de resultado que me fazia sentir que valia a pena. Quando eu pensava na minha trajetória, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Esses resultados me deram a resposta. Quando eu conversei com fulano e ele falou comigo, cara, você transformou minha vida. Eu falei, putz, é por isso que eu estou aqui. Eu preciso alcançar mais pessoas, eu preciso fazer o que eu fiz com essa pessoa, a transformação que eu fiz na vida dessa pessoa, eu preciso transformar outras pessoas. Né? E aí aqui você pode trazer a questão do significado. Então, quando essa pessoa falou comigo que você transformou minha vida, eu ficava pensando, pô, será que eu transformo mesmo? Mas na hora que ela falou comigo, que quando ela emagreceu, isso significou isso. Então, por exemplo, cara, eu estava acima do peso e até então eu estava mais ou menos satisfeito, eu estava levando, mas eu comecei a sentir isso, ele falando, o paciente relatando para ele, eu sentia que, putz, às vezes meu filho me chamava para jogar bola, para andar de bicicleta com ele, meu filho tem um pouco gosta de brincar muito e eu ficava cansado, eu não conseguia acompanhar as brincadeiras dele e eu perdia esse processo, porque eu não dava conta. E, cara, para mim, o que representou, a hora que eu consegui perder esse peso e consegui ficar mais ativo e mudar a minha vida, o que representou para mim foi que eu voltei a conseguir brincar com meu filho. Sabe? Então, você conta isso e a pessoa... E aí, cara, quando ele me contou isso, eu falei, caiu a ficha para mim. Ali foi onde eu vi que, putz, eu realmente transformo vidas. Não é brincadeira isso de transformar vidas, eu realmente transformo. E aí eu vi, eu preciso levar essa transformação para outras coisas, para outras pessoas. Mas tinha um problema. Cara, eu resolvi atender mais pessoas, mas eu não conseguia alcançar esse equilíbrio. Porque eu tentava atender, mas era muito paciente. Para trazer a transformação que eu realmente precisava, eu precisava de mais tempo com o meu paciente, eu precisava entender de verdade o meu paciente. E atendendo aquele tanto de pessoas eu não conseguia. Não tinha jeito de fazer esse trabalho com um atendimento de 5 minutos. E ao mesmo tempo, se eu fizesse um atendimento de 2 horas, de 1h30, de 1 hora com cada um, cara, eu conseguia atender quantos por dia? E eu queria transformar mais vidas. Eu não queria transformar só aquelas que eu estava em contato. E aí, teve um dia que eu, cara, por nada, um amigo meu, me mandou um vídeo de uma pessoa. Ele falou, cara, você um dia comentou que você transformou a vida de uma pessoa, que você achou legal. Olha essa pessoa, olha o vídeo dessa pessoa. E ele me mostrou alguém, mostrou uma outra nutricionista, a Thaís, que eu me espelho muito, por exemplo, e ela mostrou que ela transformava vidas utilizando a internet. Eu falei, cara, ela consegue fazer isso, ela consegue falar o que precisa, ela consegue transformar as pessoas através da internet. E, putz, eu quero fazer isso também. É por aí que eu vou. Vou nessa linha. E aí aqui você pode até... eu busquei ela como aliada, aqui na linha do aliado, né? Eu vi, e ela, cara, ela estava oferecendo uma mentoria. Eu falei, nossa, eu preciso da ajuda dela, eu quero transformar vidas e eu vou procurar ela para ela me ajudar. E ela me ajudou a fazer essa transição, tá? E por aí vai, que eu já até mudei a história que estava aqui padrão, mas vou voltar para a história que eu coloquei aqui, tá? Mas você pode, tá vendo? Aqui como isso aqui te deixa livre para você ir mudando, mas você pode fazer isso, mas eu vou tirar essa coisa do mentor e vou eu vi que ela fazia, mas eu tinha dúvidas. Será que eu consigo? Será que eu consigo fazer essa transformação? Será que o método que eu estou aplicando aqui com os meus pacientes, eu consigo utilizar ele online? Porque, cara, depende de algumas coisas, depende de uma transformação deles, depende da mentalidade. Será que eu vou realmente conseguir? Tá, mas eu vou tentar. Né? Eu vou mergulhar isso e vou descobrir. Eu vou entrar nesse mundo e tal. Eu fiz essa travessia e comecei a minha aventura. Comecei a conhecer esse novo mundo, comecei a fazer meus vídeos e aí eu comecei a enfrentar provas. Não é fácil, não é algo que eu estava acostumado. Edição de vídeo, a vergonha de falar em vídeos. Às vezes falar com o paciente ali, eu conseguia falar de forma muito tranquila, mas falar em vídeo para todo mundo, eu ficava com medo.
Tive que entender as regras do Instagram. O Instagram ele tem regras específicas para você conseguir alcançar as pessoas. E aí eu encontrei, para me ajudar nisso, encontrei o Jonatas, que me ajudou muito. E aqui eu até coloquei uma foto dele. Isso aqui é uma foto 3x4 do Jonatas. Para quem conhece ele, já viu foto, sabe que é exatamente ele. Isso aqui ele está num dia bom, tá? E isso, encontrei ele e ele veio para me ajudar. Mas eu fui enfrentando isso, porque eu sabia que era difícil, mas, cara, eu precisava conseguir. Eu queria alcançar essas pessoas e se para alcançar era necessário eu superar, eu iria superar. Eu vou superar. E a cada dia estou indo, estava aumentando o número de seguidores e caminhando passo a passo. Né? E cada vídeo que alguém assiste ou compartilha, eu sinto que, putz, eu estou conseguindo superar esse desafio, estou dando um passo a mais. Mas teve um momento que, cara, eu vi, caiu a ficha de que a coisa estava acontecendo. Caiu a ficha de que eu realmente podia, né? E que comprovou tudo. Eu já estava fazendo os meus primeiros vídeos de receitas, etc., e ensinando algumas coisas. E aí eu resolvi simplesmente abrir uma caixinha no Instagram e perguntar, gente, eu estou ajudando? Eu estou transformando a vida de alguém? E eu fiz isso e, cara, as respostas que eu recebi, nossa, eu até chorei, porque eu vi pessoas que falaram isso, eu vi uma pessoa que falou isso, eu vi uma pessoa que falou isso. Isso aqui é um ponto, cara, olha a sacada aqui. Você, às vezes, não tem um produto. Você não tem um produto. Nessa história que eu estou contando, nesse formato que eu estou contando aqui, você pode, nesse momento, julgar como prova depoimentos que não são depoimentos do seu produto. São depoimentos dos vídeos, mas que já geraram resultado. E vão gerar a prova social que você precisa. Vão gerar a prova que você precisa de que você cause impacto. Sacou? Mesmo sem o produto, você vai usar as caixinhas que você fez para ver. Nessa história, seria isso. E, cara, essas histórias foi a confirmação de que, putz, a transformação que eu causava lá no meu consultório, eu podia causar online, eu já estava causando online. E isso me deu a coragem necessária, realização, me deu a coragem necessária para aprofundar isso. E agora, chegou a hora de aprofundar, chegou a hora de dar o próximo passo, crepúsculo, pressão, aumentando a tensão. Chegou a hora de dar o passo, entregar mais valor, estar mais próximo das pessoas e entregar uma transformação ainda maior. E foi assim que nasceu o meu desafio, foi assim que nasceu o meu produto. E eu quero te convidar para participar disso e para vir junto comigo, porque a gente vai transformar, a gente vai destruir esse inimigo juntos, esse inimigo que eu superei, que eu ajudei fulano de tal a superar, eu vou destruir ele junto com você, tal, e vai. Beleza? Eu acho, aqui a ideia desse vídeo era mostrar esse fluxo, mostrar que é possível, como é que você vai trabalhar com ele, mostrar que, simplesmente vou sair desse modo de apresentação. Aqui é muito simples, você fazendo o tutorial, você vai ter acesso a uma abinha, a um board, e a parte mais técnica de como mexer, que você vai ver no tutorial, tem um tutorial que a gente preparou de como usar isso, como que você vai ativar, como você vai colocar aqui para você ter acesso a esse processo todo, ir trabalhando na sua jornada, e depois você vai trabalhar nos outros pontos, nos próximos módulos você vai ver como trabalhar esses pontos todos aqui, beleza? E agora acessar esses tutoriais. Aqui essa aula foi para você entender o fluxo, entender como que você vai construindo e como que através de post-its que fazem o resumo, você pode depois vir trabalhando essa timeline e reconhecendo a sua história e construindo a sua história e ajustando, mudando um post-it de lugar, não, isso aqui eu vou colocar ali, enfim, sem aquela amarra de um texto escrito, tá? Aqui os post-its eles vão te ajudar a ter essa maleabilidade que na hora de construir o fluxo você precisa, beleza? Então é isso aí, gente. Até a próxima.